Olá, boa noite, amigos e amigas do bem. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma terça-feira com a graça de Deus, com o amparo e apoio dessa espiritualidade querida que está aqui do nosso lado, nos estimulando no estudo, nos estimulando no conhecimento, unindo cada vez mais essa família que o Amigos do Bem formou ao longo desses anos todos. E é muito legal, de verdade, estarmos todos aqui de novo. Vamos conversar dando boa noite com a galera. Aí está a dona Patrícia, que me mandou aqui para o Lavoro hoje. Eu estou aqui com bastante alegria. Dona Aquilina, querida, boa noite, seja bem-vinda. E boa noite também, seja bem-vinda, gratidão pela sua companhia. O amigo de todas as horas e todas as lives, o Acácio, boa noite, meu querido, como é que está Rio Claro? Márcia, uma noite adoravilhosa para todos nós também. O Edmilson, boa noite, meu caro querido, seja bem-vindo, Joia, você está aqui? A Márcia está lembrando que é aniversário do nascimento do Chico hoje. Que bacana, não lembrava disso não. Dona Tereza, boa noite, seja bem-vinda. Olha ele aqui, meu amigo Matheus, lá de Rio Claro também, ó. Ele até manda um abraço para o Acácio aqui, ó. Os conterrâneos de Rio Claro estão dominando o território aqui hoje. Bom, quem está conosco hoje é uma amiga palestrante bacana. Pensa na mulher que trabalha, viu, gente? A mulher, daqui a pouco eu vou trazer ela aqui para vocês verem. A mulher está em várias, assim, ó. Tem tudo quanto é canto. Você abre uma tela, está lá a Andressa. Abre outra tela, está a Andressa de novo. Uma baita trabalhadora, amiga lá de Barra Bonita, e vai cooperar com a construção do nosso conhecimento hoje. Mas antes de eu sair no falatório e trazer ela, vamos fazer aquela conexãozinha bacana, vamos trazer aquela espiritualidade amiga para próximo de nós, para que essa noite seja repleta de amparo, de acompanhamento, que essa espiritualidade na casa de cada um de nós opere aquilo que todos nós estamos precisando e estimulando não só a gente, como todos aqueles espíritos que nos cercam ao estudo que nos engrandecerá. Vamos pensar no nosso anjo da guarda, esse espírito que aceitou por missão nos acompanhar durante toda uma encarnação. Pensemos em Maria, mãe de Jesus, esse espírito de luz que dulcifica os nossos corações com o seu amor, que trabalha por todos nós até hoje, lá das mais altas esferas espirituais. Pensemos em Jesus, nosso mestre, amigo, irmão maior, que tão caridosamente veio até nós, vestiu o mesmo corpo que nós vestimos, caminhou junto com a gente, respirou o mesmo ar que nós respiramos, a fim de nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Junto desses espíritos todos que nos tutelam a presente encarnação, nós chegamos simbolicamente aos pés do Pai, o Criador de tudo e de todos, sempre gratos pela oportunidade da vida, sempre gratos pelos auxílios recebidos no momento de dificuldade, e sempre gratos também por todas as conquistas, todas as vitórias que nós já alcançamos na vida. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal, que assim seja, e graças a Deus. E pronto, graça, olha que bacana, agora estamos todos no mesmo ambiente espiritual, estamos todos assim como se estivéssemos na mesma sala, mesmo todos unidos aqui juntos. Cumprimentando quem chegou agora, Milena, boa noite, seja bem-vinda. Sidônia, também, graças a Deus, seja bem-vinda. A Mari Cleide, a gente já oraremos todos por vocês, seja bem-vinda também.
Mauro, nossa, hoje está cheio de coisa aqui, ó, que legal, cheio de pessoa. Neide, boa noite. E eu vou parar de cumprimentar todo mundo, senão não dá para trazer aqui para o palco a nossa cooperadora da noite. Minha cara Andressa, boa noite. Andressa é de Barra Bonita, trabalhadora. Ela estava contando para mim aqui agora uns 6, 7 estudos que, graças a Deus, ela está dando conta de fazer em toda parte. Faz lá no Renovando Consciências, faz no Neto Verde Jesus. A mulher trabalha em tudo. Chamou para trabalhar, é com ela mesma. Andressa, boa noite, querida. Seja bem-vinda. A gente está muito feliz de poder receber você aqui. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço o convite e eu espero poder corresponder aqui às expectativas, trazendo um pouco de reflexão sobre os estudos da doutrina espírita. É uma honra, né, estar aqui colaborando nesse projeto grandioso de muitos anos, onde muitas mãos trabalham. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos. Preciso comentar com vocês, viu, turma? A Andressa foi uma das primeiras pessoas que eu contatei para esse trabalho. E foi muito legal. Pensa numa pessoa voluntariosa. A hora que eu mandei para ela a planilha, tipo assim, ela já estava querendo pegar umas 3, 4, sabe? Foi muito legal. E para mim trouxe tanto conforto, eu nem confidenciei isso com ela, porque nesse começo eu estava muito inseguro. Né? Eu comecei a procurar as pessoas que já tinham cooperado com Amigos do Bem antes, tal, que eram assim fora do meu círculo pessoal de relação. Então eu fui tateando, assim, sabe? Eu ia mandando um oi e tal, ia cumprimentando, ia me apresentando. E a Andressa foi muito receptiva, muito voluntariosa. Então, assim, nessa hora me trouxe muito conforto. Eu lembro de ter comentado com a Patrícia comigo na hora, eu falei, nossa, achei uma moça aqui que já está afim de pegar um monte de aula, já está afim de ajudar a gente. Isso foi muito bacana. E eu tenho uma gratidão enorme para você. E eu quis falar isso para todo mundo escutar aqui, porque para mim foi muito importante aquele momento. Né? Que bom, eu fico feliz de saber disso e, né, quando você me contatou, eu achei que não tinha ninguém, né, então por isso que eu falei, não, vou ajudar aí em umas par de atividade até ele conseguir os outros trabalhadores, né, por isso que eu falei, não, dá umas 2, 3 aí, que aí a gente, porque até então não tinha o estudo do livro dos médiuns na terça-feira, né, André? Aí depois que eu comecei com o estudo, aí então ficou um pouco mais apertado, mas como estava, a minha agenda estava ainda se estabelecendo, né? Aí eu falei, não, vamos trabalhar, né? A gente tem que fazer o quê? Tem que trabalhar, não tem outro jeito. Mas na hora que eu falei com você, realmente não tinha muita gente, não. Graças a Deus foi chegando mais depois. Então, na hora que você falou assim, eu pego o papo e falei, ai, que bom, já dá para começar. Bom, vamos lá. Eu vou me recolher para que a Andressa tome conta do palco. Hoje nós vamos tratar dos últimos 3 itens da introdução, né, da introdução ao Espiritismo. Semana que vem já teremos uma colaboradora aí para falar com a gente sobre os prolegômenos. Então, encerramos hoje a introdução e eu vou deixar a Andressa aqui, de vez em quando eu subo aqui o comentário de vocês, tá legal? Mas eu estou muito contente de ver bastante gente aqui hoje, viu? Muito legal mesmo. Um abraço para todos vocês. Aproveitemos. Bebamos todos da fonte do conhecimento da Andressa hoje. Vamos aproveitar bastante. Bom trabalho, Andressa. Obrigada, André. Bom, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Andressa Bispo, aqui de Barra Bonita, São Paulo. Estou pertinho de vocês aqui do interior. Algumas pessoas já veem meu trabalho aí dentro da doutrina espírita há algum tempo. Eu sou espírita de berço, desde sempre me conheço como espírita. E é uma facilidade para mim, hoje, né, nessa existência, adentrar aos domínios, aos princípios que a doutrina espírita carrega, né? E eu gostaria de compartilhar essas alegrias e essas facilidades de entendimento com todos vocês. Eu espero que vocês gostem. Eu preparei aqui alguns slides para ficar mais claro para a gente, assim, de uma forma figurada, o que Kardec está querendo nos dizer.
Lembrando que essa introdução, ela vem caminhando, trazendo não um resumo apenas dos princípios que foram dados por Kardec ao longo dos anos sobre a doutrina espírita, mas também ele vai pontuar aqui algumas situações que foram muito contrárias ao surgimento dessa nova doutrina. A gente está falando aqui de uma introdução do século XIX, de 1800 e bolinha. Então, uma introdução do século XIX, né, transportando para os dias de hoje, conversando com as pessoas, a gente vê que ainda existem essas contrariedades à doutrina espírita em certos indivíduos. Por isso que é importante nós abraçarmos, estudarmos as obras de Kardec, como tem sido feito aqui. Nós temos um programa na rádio de sábado, onde a gente também estuda o Livro dos Espíritos, mas não a fundo e com tanta propriedade como eu vejo que está sendo aqui nos Amigos do Bem. Então, o que me foi proposto hoje foram os 3 últimos itens da introdução do capítulo 15, 16 e 17. Para quem estiver acompanhando aí em PDF, ou então online, no smartphone, ou no PC, no computador, vai ficar fácil, porque eu vou tratar aqui parágrafo por parágrafo. Tá? Eu gosto de um estudo mais detalhado para que não se perca o pensamento de quem escreveu. Porque se eu fosse fazer um resumo desse pensamento de Kardec e trazer aqui para vocês, com certeza iria ter mais opinião minha sobre o que eu li do que o que está sendo exposto. É por isso que a proposta é fazer um estudo passo a passo, parágrafo a parágrafo, para que a gente entenda, né? Qual é a linha de raciocínio de Kardec? O que ele queria dizer com certas argumentações, com certas palavras. E eu vou pedir para o André colocar o primeiro slide aqui para a gente. Vocês podem comentar aqui durante as apresentações, os comentários, se forem pertinentes ao que a gente está vendo, eu vou ler aqui e a gente pode refletir junto. Ninguém é obrigado a concordar com nada. Mas a gente, antes de argumentar alguma coisa, nós precisamos ter bases dentro desse argumento, tá ok, pessoal? Então, veja, é até um tema intrigante, interessante, que eu coloquei aqui, a loucura espírita. Quem lê isso daqui já fica horrorizado. Como assim a loucura espírita? O espiritismo causa loucura? Esse tema, ele está transcrito aqui para gente no item 15. O item 15 todo vai falar de pessoas que tiveram contato com o espiritismo e depois foram dadas como insanas ou loucas. Hoje, não usamos mais o termo loucura, tá, pessoal? Nós usamos transtornos mentais, alienação mental. Você não pode sair na rua hoje chamando mais ninguém de louco, nem de idiota, que era uma palavra usada aqui do século XIX. Hoje nós falamos transtornos mentais. E o que fala esse item 15? Pode passar, Alexandre, por favor. O item 15, ele tem algumas bases muito interessantes. E Kardec, ele vem nos dizer assim, já nos primeiros parágrafos, que a causa da loucura, inicialmente, é necessária uma predisposição orgânica. Ou seja, se o indivíduo não tiver organicamente no seu cérebro uma predisposição para uma confusão mental, para uma alienação mental, ele não vai chegar nesse estágio de loucura por nenhum motivo. Então, o primeiro requisito para você correr o risco de estar na condição de transtorno mental é você ter essa predisposição genética, orgânica. Você tem que nascer com as possibilidades genéticas para que isso aconteça. E vejam vocês,
né? Nós estamos falando aqui de uma situação que ela não é exclusiva desse tema, desses transtornos mentais. Todas as deficiências, as patologias mentais, os transtornos, eles têm como causa primeira no organismo, eles têm uma genética favorável para que isso aconteça. Assim também como algumas patologias que acontecem nas células, tá? Então, o câncer, por exemplo, é uma patologia que você precisa ter uma predisposição para que em algum momento da vida, por algum acontecimento, ele se desenvolva. Isso é uma predisposição orgânica ou uma predisposição genética, como vocês preferirem. Então, tendo também, Kardec pontuou aqui, toda essa predisposição orgânica, algumas situações na nossa vida que podem nos causar a insanidade mental. Então, vamos supor que você conheceu a doutrina espírita e você, conhecendo a doutrina espírita, né, até mesmo antes de conhecer a doutrina espírita, tinha dificuldades em lidar com os fatos da sua vida. E Kardec, ele vai colocar aqui para gente tudo isso que eu enumerei aqui para vocês, todas essas situações que estão enumeradas aqui no quadro, são acontecimentos dentro do nosso campo mental e espiritual que nos levam às enfermidades, sejam elas físicas ou sejam elas espirituais. Então, antes da gente ver esses itens aqui no terceiro parágrafo, o Kardec ele vai dizer assim: todas as grandes preocupações do espírito, no terceiro parágrafo, tá? Podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes, a própria religião fornecem seus contingentes, ou seja, fornecem os meios para que isso aconteça. A loucura tem por causa primeira uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões de acontecimentos na vida. Estando feita essa predisposição, esse toma o caráter de preocupação principal, que se torna então uma ideia fixa. Quando ele fala aqui em ideia fixa, pessoal, vocês estão lendo o parágrafo aí, às vezes vocês não entenderam. O que ele está dizendo? Que há uma superexcitação cerebral e nessa superexcitação cerebral, nós nos fixamos, criamos uma monoideia em torno de determinados assuntos. Então, ele diz aqui assim, esta ideia fixa poderá ser a dos espíritos, a doutrina dos espíritos, poderá ser a doutrina, né, dos anjos, do diabo ou de Deus, do poder de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político-social. É provável que o louco religioso viesse a ser um louco espírita, se o espiritismo tivesse sido sua preocupação dominante. Como louco espírita, ou teria sido sob uma outra forma, segundo as circunstâncias. Então, tratando aqui um pouco mais a fundo desse item aqui com vocês, nós consideramos a doutrina espírita uma prevenção, que a gente vai tratar mais à frente, de todas essas dificuldades patológicas, sejam elas mentais ou físicas. E por que, então, que lá no século XIX, muitas pessoas que tinham contato com a doutrina espírita estavam sendo tidas como loucas por conta da doutrina? Por que Kardec levantou esse item? Porque se a gente parar para pensar, tem muito médium hoje, muito médium mesmo,
dentro da sua casa, dentro do trabalho, que tem medo de adentrar a doutrina espírita, porque disseram para ele, ou ele viu em algum lugar, que ser médium causa doença e traz má sorte. Veja bem, a pessoa ela já cria um tabu, ela já cria uma parede imensa entre ela e a doutrina espírita antes de saber o que é. Porque ela tem medo daquilo que ela desconhece. Então, falar de pessoas loucas, de pessoas transtornadas por conta da doutrina espírita, é preciso uma investigação mais a fundo. E aí eu fui buscar aqui, eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês. Tem um documentário da PUC, acho que eu consigo pôr aqui. Aqui, esse Você coloca para mim, André, essa tela que eu compartilhei, por favor? Tá aí no... Adiciona... Isso. Olha, esse trabalho aqui, vou colocar aqui para vocês, ó. É uma publicação, tá? Relações entre o Espiritismo e a Loucura na Europa. Médicos, Allan Kardec em debate. É da Universidade PUC de Minas, programa de pós-graduação em Ciências da Religião. Veja, eles fizeram todo esse trabalho e disseram assim nesse resumo, para vocês entenderem. Em meados do século XIX, a moderna psiquiatria e o espiritismo estavam se formando e divergiam sobre a etiologia espiritual das doenças mentais e sobre se as práticas mediúnicas seriam uma grande causa de alienação mental, chamado loucura espírita. Este artigo investiga os argumentos de médicos europeus e as reações de Allan Kardec sobre esses dois temas. Como fontes primárias, analisamos publicações médicas europeias de 1858 a 1936. Então, vejam, foram analisadas, alguns aninhos aí, foi feita essa investigação por esse pessoal aí da PUC de Minas, para poder trazer esse resumo aqui para a gente nos tempos de hoje. E eles continuam assim. Escritos de Kardec e realizamos um estudo de casos sobre os processos de Morzine. Está lá na Revista Espírita também. Os médicos negavam causas espirituais das doenças mentais e consideravam a mediunidade um produto de fraude ou de atividade cerebral, cuja prática seria uma grande causa de alienação mental. Kardec questionava a qualidade dos diagnósticos e das estatísticas de casos de loucura espírita. Defendia que, além das causas biopsicossociais, ou seja, as causas do meio ambiente, as causas psicológicas da mente e as causas biológicas referentes ao corpo. Esse tripé, esses três conjuntos, deveriam ser investigados. E ele diz, as obsessões espirituais seriam uma causa complementar. As evidências seriam capacidades anômalas exibidas pelos doentes. Por exemplo, falar línguas que desconheciam, mostrar conhecimentos de fatos à distância. E a eficácia da desobsessão, mesmo que realizada à distância do paciente. O conflito foi diminuindo à medida que a psiquiatria foi se legitimando no domínio do campo científico e o espiritismo no religioso. Pode voltar lá no slide, André, fazendo um favor. Então, vejam vocês, uma universidade, uma academia, que vão se formar ali pós-graduados, doutores religiosos, foram investigar por que na época de 1858 para frente, Kardec, precisava argumentar e provar com todos os meios que a doutrina espírita não era geradora, criadora de insanidades mentais. E nessa investigação,
é engraçado porque a gente viu ali que dentro dessa investigação, os próprios enfermos tinham manifestações mediúnicas que os médicos não conseguiam explicar. Eles diziam que o espiritismo era uma fraude, que a mediunidade era uma fraude, que tudo era uma fraude. Mas não conseguiam explicar a melhora do paciente quando, à distância, ele era levado para uma reunião de desobsessão e nem conseguiam explicar os fenômenos mediúnicos que aconteciam dentro dos sanatórios. Como que eles iam catalogar cientificamente? A pessoa prevendo o futuro, tendo uma manifestação mediúnica de premonição, de adivinhação. Como que eles iam catalogar isso? Então, a medicina, ela tem limitações. E ela se defende como pode. E não podendo explicar, então, de forma científica tais acontecimentos, é mais fácil a gente fazer o que a gente faz de melhor. Quando a gente não consegue explicar, a gente ataca. Não é isso? Isso não é natural do ser humano? Nós não conseguimos, explicar um fato, então nós atacamos para ver se reverte a situação. Foi exatamente o que aconteceu. Então, veja, aqui enumerado alguns itens como o desespero, o descontentamento, a fragilidade emocional como uma das causas principais, além da predisposição orgânica para os transtornos mentais. Tem muitas pessoas que têm dificuldades em lidar com qualquer situação difícil na vida. O fim de um relacionamento tem uma grande um grande número de pessoas que chegam à insanidade por conta de expectativas frustradas, decepcionantes com outra pessoa. O descontentamento na posição social da vida que se encontra também é uma causa, porque gera revolta. Então, a pessoa não aceita a condição que tem e que está, e ela, então, prefere se refugiar na insanidade do que enfrentar a vida. Essa fragilidade emocional, ela abrange todas essas situações: o medo, o pânico, a tristeza, desventuras, infelicidades, culpa, angústias, remorso, excessos de todas as ordens, principalmente os excessos químicos. A química, os entorpecentes, eles causam muita desordem física e, consequentemente, vai causar muitas perturbações espirituais. Então, esses excessos dentro dos entorpecentes químicos, eles são muito responsáveis por grande parte também das alienações mentais que a gente se depara por aí. Vícios químicos e também vícios morais. Tem muita gente que não sabe lidar com algumas éticas necessárias para vivermos em sociedade. Tem temperamentos difíceis, são pessoas muito agressivas, pessoas muito descontroladas emocionalmente. Quando se envolvem com outras pessoas, causam grandes danos e grandes problemas. E essas pessoas, elas têm uma forte inclinação para chegar à insanidade, por conta desses vícios morais. O desregramento sexual é um vício moral muito forte, que pode causar sérias perturbações espirituais e orgânicas no indivíduo. Ideias fixas e preocupações dominantes. Então, como Kardec colocou aqui, tudo, exatamente tudo que causar no indivíduo uma fragilidade emocional e causar-lhe ideias fixas e preocupações dominantes, seja em qualquer área, em qualquer setor da vida, pode causar um distúrbio mental, espiritual no indivíduo. Essa superexcitação, eu já falei para vocês, cerebral, fraqueza espiritual diante da vida.
Aqui a gente já vai entrar um pouco dentro do campo do suicídio, porque a loucura, o desespero, o descontentamento e a fragilidade emocional, na maioria das vezes, nos levam ao suicídio. Então, todos esses fatores aqui, eles vêm justificar que o espiritismo não é causa de nada. Ninguém é mais insano ou menos insano porque conhece a doutrina espírita. Você pode passar por essa situação em qualquer outra religião ou em qualquer área da vida. Tudo vai depender de como você recebe os fatos novos que se desdobram até você. E aí ele vai tratar aqui, né, ainda falando dessas causas, eu vou pedir para o André passar aqui. Aí ele vai nos falar aqui, no último parágrafo, tá? Nos 2 últimos parágrafos desse item 15, sobre a loucura que leva ao suicídio. No item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, essas falas que eu coloquei aqui. Eles vêm também tratar sobre o mesmo assunto, então achei interessante fazer um link, fazer uma ponte. Porque, veja, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio, na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Então, se você é um incrédulo, se você está investigando as religiões, mas não acredita em nada, cuidado com o que você professa. Cuidado com a maneira com que você vai falar com as pessoas sobre a inexistência do Espírito e a inexistência de Deus. Certas pessoas têm uma fraqueza espiritual muito grande e não concebem de maneira adequada certas ideias. Então, você pode sim ser um responsável direto ou indireto pelo suicídio de alguém. E aí, ele diz assim, com o espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente, ou seja, sem fim, para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, onde a paciência e a resignação que o afastam muito, não dá para terminar de ler, mas que o afasta muito do suicídio e da loucura. Tá? Pode passar, André, por favor, para a gente poder figurar aqui. Então, veja. Esse item 15, só ele daria 1 hora de estudo. Para a gente poder desdobrar, né, as causas da loucura, do suicídio, o porquê, o desporquê. E também entender quais as maneiras mais eficazes de se combater através da doutrina espírita, essa loucura e o suicídio. Quando nós estamos lendo aqui o item 15, e aí a gente passa também já falando do item 16, ele vai nos falar sobre uma prevenção que o Espiritismo dá para as pessoas. Eu sempre gosto de falar nos meus estudos e nas minhas palestras que o Espiritismo, ele tem 2 funções, tá? A primeira é prevenção e a segunda é tratamento. A partir do momento que você abre o seu campo intelectual e espiritual para ideias novas e enxerga nessas ideias novas uma outra maneira de vida, você pode estar se prevenindo de muitos tormentos, de muitas dificuldades. E é isso que ele vem tratar aqui também, ainda nesse item 15. Se por um lado nós temos, né, as causas da loucura
e do suicídio dentro do campo espiritual, pelas obsessões, pelos problemas genéticos, por outro lado também nós temos a prevenção, o tratamento. Então, ninguém está isento de renovação, de libertação da situação em que se encontra. É por isso que ele diz aqui, ó, fé na vida futura, conhecimento sobre as provas e expiações que permeiam a criatura, resignação diante da vida, provas das consequências vividas de quem praticou suicídio pelos relatos mediúnicos, desfaz crenças antigas e fantasiosas sobre o diabo, evitando que se torne um adulto vulnerável dentro das questões religiosas, entendendo o papel crucial das obsessões na loucura e no suicídio, procurando o meio de evitá-las. Então, veja, todos esses itens que eu relacionei aqui para vocês estão dentro aqui do item 15. E Kardec, resumidamente, quis nos dizer que tanto para a loucura quanto para o suicídio há prevenção, há meios de combate. E o papel da doutrina espírita e da orientação dos espíritos é justamente essa. Então, a pessoa, ela só vai desenvolver alguma enfermidade mental e vai depois ter vontade de se entregar à morte achando que morreu, acabou, por uma questão não somente de conhecimento, é uma questão de ignorância. Porque se a pessoa procura saber um pouco mais sobre a vida, ela vai ter meios de repensar as ideias fixas. Então, se ela se prende à ignorância, se ela se prende à falta da fé, não quer se conectar com nada, nem com Deus, não admite nada, então ela vai ser uma presa fácil desses distúrbios mentais, mas não é no contato com a doutrina espírita que ela achará a causa, e sim a consequência das próprias atitudes e dos próprios pensamentos. Ficou claro, pessoal, esse item 15? Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui para mim, ok? Agora, partindo aqui para o item 16, nós vamos ver que Kardec ele vai tratar sobre duas situações dentro da doutrina espírita que são objeções racionais de quem está contrariando a doutrina. Então, veja, tem contrariedade, tem objeção, tem gente se opondo ao espiritismo de todo lado. Não é só aqui no século XXI. Nós aqui não sabemos, assim, dizer nem a metade do que Kardec enfrentou no século XIX. Aí ele vai pontuar aqui para a gente duas objeções que ele acha interessante e que os questionamentos são pertinentes para serem respondidos. Porque vejam bem, se esses questionamentos fossem questionamentos infantis e irrelevantes, ele não se daria ao trabalho de colocar numa introdução do Livro dos Espíritos. Então, vamos ver quais são as objeções. Por favor, André, passa para o próximo. Olha, a primeira objeção que vocês vão encontrar aqui já nos primeiros 2 parágrafos, tá? O que falaram para Kardec? O que os cientistas da época, os incrédulos, os acadêmicos, até os assistentes das reuniões mediúnicas falaram para Kardec na época? Que as manifestações mediúnicas dentro das reuniões, elas eram consequências do magnetismo que o médium tinha. Então, o que acontece? Eles estavam falando aqui que se o médium tivesse um magnetismo
para exercer nessas manifestações, ele iria buscar lá dentro do consciente dele as informações a serem desveladas, a serem reveladas na reunião mediúnica. Então, todo o conhecimento que nós temos hoje da doutrina espírita estaria nas mãos de um único médium, e ele, dentro do seu inconsciente, traria todas essas informações pelo magnetismo. E aí Kardec, ele vai colocar assim, ó. Segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam outra coisa que efeitos magnéticos. Os médiuns estariam num estado que se poderia chamar de sonambulismo desperto. Fenômeno que toda pessoa que estudou o magnetismo pode ser testemunha. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. O círculo das percepções intuitivas se estende fora dos limites da nossa concepção. Desde então, o médium tiraria de si mesmo e pelo fato da sua lucidez tudo o que ele diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre as coisas que lhe são as mais estranhas em seu estado habitual. Então, pessoal, veja bem, algumas pessoas vão dizer que o que essa objeção está falando é sobre o animismo. O animismo é aquilo que vem do próprio conhecimento do médium. E é justamente essa objeção aqui que eles estão levantando, que o médium seria capaz de buscar nele as informações reveladas. Vocês concordam com isso? Fala aí para mim, pessoal. Vocês acham que o médium tem condições de revelar coisas sobre o mundo espiritual que está contido nele, não fora dele? Comenta aí para mim nos comentários se sim ou se não, para a gente fazer um termômetro aqui. Talvez tenha algum médium aqui, né? Aí, pessoal, o Kardec, ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele diz assim: como teriam dado essas informações tão precisas, tão lógicas, tão sublimes sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas? No terceiro parágrafo. De duas coisas, ou eles são lúcidos ou não são. Em segundo lugar, se todos os fenômenos tivessem sua fonte no médium, eles seriam idênticos no mesmo indivíduo. E não se veria a mesma pessoa ter uma linguagem discordante e exprimir alternativamente as coisas mais contraditórias. Essa falta de unidade nas manifestações obtidas pelo médium prova a diversidade das fontes. Se, pois, não se as pode encontrar todas no médium, é preciso procurá-las fora dele. O que Kardec está finalizando aqui nessa primeira objeção dizendo? Como pode um médium ser portador da revelação de uma doutrina como a doutrina dos espíritos, se dentro dessa revelação foi usado a universalidade das comunicações, ou seja, vários médiuns encontram em vários pontos do planeta, tá? Não só na França, não só na América, mas de outras regiões, foram mandando essas revelações mediúnicas através de mensagens, de cartas para Kardec, e em comparação ao que ele tinha ali próximo dele, as mensagens eram um complemento uma da outra, ou se estava falando da mesma coisa de uma outra forma, mas a essência da mensagem era preservada. Esse é um método de universalização das mensagens. Então, você pega um conjunto de mensagens de médiuns que estão a mais de 100 quilômetros, né, para atravessar de mar, 100 mil quilômetros. E aí você pega um médium de um continente, outro de outro, vai examinar as mensagens e as mensagens são quase idênticas. E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha rede social,
não tinha internet, não tinha, acho que nem telefone em 1858, 1857. Depois você pesquisa aí para mim, André, se já tinha telefone naquela época. Mas a questão esse é um método seguro para se validar a autenticidade dessas mensagens. Então, foi descartada essa hipótese. Não pode ser conteúdo pessoal de ninguém. Como é que alguém vai trazer tanta informação doutrinária, tanto conteúdo? São 5 livros base, tirando 12 anos de revista espírita, com vários acontecimentos e com vários espíritos dissertando sobre o mesmo assunto. Como é que alguém vai ser capaz de fazer brotar uma doutrina como a doutrina espírita em uma única pessoa? Aí ele falou aqui que uma coisa acessível era o telégrafo, né? Mas, pessoal, aquela época lá, a mediunidade, ela eclodia em várias posições sociais. Então, tinha muita gente que não tinha acesso ao telégrafo, mesmo porque era caro. Não era qualquer pessoa que conseguia pagar para mandar uma carta, ok? Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Ainda no item 16, ele vai para a segunda objeção racional. Ele fala, nesse item 16, que o médium, sendo a fonte das manifestações, mas em lugar de tirar de si mesmo, assim como pretendem os construtores da teoria sonambúlica magnética anterior, ele as tira do meio ambiente. Ou seja, um médium seria assim uma espécie de espelho refletindo todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Ele não diria nada que não fosse conhecido, pelo menos de alguns. Não se poderia negar, isso é mesmo o princípio da doutrina, essa influência de pensamento, ele fala aqui, exercida pelos assistentes sobre a natureza das manifestações. Mas, diz ele, essa influência é diferente daquela que se supõe existir. E daí que o médium seja o eco dos seus pensamentos a uma grande distância, porque milhares de fatos se estabelecem perempetoriamente o contrário. Há nisso, pois, um erro grave que prova, uma vez mais, o perigo das conclusões prematuras. Então, veja, ele diz aqui assim, no terceiro parágrafo abaixo, um parágrafo pequeno. A irradiação, dizem eles, se estende muito além do círculo imediato que nos cerca. O médium é o reflexo da humanidade inteira, de tal sorte que se ele não reúne suas inspirações no ambiente, vai procurá-las fora, na cidade, no país, em todo o globo, e mesmo em outras esferas. Ele diz assim, que o médium tem a capacidade de telepaticamente receber, perceber as correntes mentais, as ondas mentais das pessoas que o cercam. Até aí, tudo bem. Perfeito? Só que o que acontece? Todos nós somos espíritos, não é isso? Eu, você, quem está encarnado, quem está desencarnado, todos nós somos espíritos. E todos os espíritos têm a propriedade de se comunicar pelo pensamento, ou seja, pela irradiação que esse pensamento toma. Então, vocês vejam aqui na figurinha. No meio tem a irradiação, o pensamento, a vontade e os frutos. Existe aqui uma situação aonde é necessário 3 coisas para se ter uma irradiação. Pensar, esse pensamento viajar pelo fluido e a pessoa que está pensando ter vontade de irradiar, ou seja, de expor o seu pensamento. Pode passar para o próximo slide, André, só para poder figurar aqui para eles. Então,
Eu coloquei essa figura aqui para vocês para ver se dá para a gente entender. Como é que nós vamos captar com clareza, as irradiações, as correntes elétricas dos pensamentos dos espíritos superiores que ditaram a doutrina espírita? Como que a gente vai fazer isso se nós estamos mergulhados em nuvem de seres pensantes? Seria necessário uma homogeneidade, uma identificação fluídica, uma simpatia, uma afinidade muito grande com o espírito que vai se comunicar. Para no meio desse turbilhão, como na figura aí, tem um médium no meio, em volta dele tem 1000 pessoas pensando 1000 coisas ao mesmo tempo, porque a teoria aqui é que ele absorve os pensamentos e ele reflete o que estão pensando. Mas como que ele vai identificar cada pensamento? Às vezes, nós confundimos as coisas. Por quê? Em algumas reuniões de Chico Xavier, algumas reuniões elas eram fechadas, elas eram limitadas ao número de pessoas. Por quê? Dependendo do que os participantes, né, aqueles que estavam ali, os assistidos, aqueles que iriam lá apenas para assistir às reuniões mediúnicas, dependendo do que eles estavam pensando, atrapalhava o Chico no seu engajamento com o mundo espiritual. Então, essa não é uma base sólida de objeção. É necessário um transe mediúnico quase de êxtase. A gente vai ver isso no Livro dos Médiuns, que é quando o espírito se desprende quase totalmente e percebe o mundo espiritual à sua volta e consegue falar com clareza o que está acontecendo. Dentro de uma reunião mediúnica, existe uma nuvem de pensamentos divergentes. Então, não é fácil receber uma comunicação se não estiverem todos afinados e pensando no mesmo propósito. Olha, nós ainda não estamos estudando o Livro dos Médiuns, mas o trabalho que dá para receber uma comunicação, eu garanto para vocês, não é simples. Não é simples. Precisa de muito esforço da espiritualidade. Então, esse item 16, Kardec vai rebater especialmente sobre essas objeções. Tá? Que não são, assim, objeções ruins, mas se investigar direitinho, ele não vai conseguir achar solidez no que ele está falando. E no último parágrafo desse item 16, ele diz assim: perguntaremos, enfim, por que os espíritos vêm e se vão frequentemente num momento dado. E por que, passado esse momento, não há pressas nem súplicas que os possam fazer voltar. Se o médium não agisse senão pelo impulso dos assistentes, é evidente que nessa circunstância o concurso de todas as vontades reunidas deveria estimular sua clarividência. Se, pois, ele não cede ao desejo da Assembleia pela sua própria vontade, é porque obedece a uma influência estranha a ele e aos que rodeiam. Essa influência acusa com isso a sua independência e a sua individualidade. Ou seja, não tem como, pessoal, não tem como, numa assembleia, no evangelho no lar, numa reunião, você querer se comunicar, evocar o espírito e esperar que seja atendido de pronto, e esperar que os espíritos estejam ali à sua vontade, respondendo tudo que você deseja. Não tem como. A gente não tem esse controle. Existe um controle universal que foge das nossas mãos. E que seja assim, porque a gente iria fazer, acho que muitas coisas erradas, muitos equívocos iriam ser cometidos se nós tivéssemos esse controle. Aí, pessoal, partindo aqui então para o encerramento do item 17, para mim é um item muito forte, muito importante. Pode passar, André, por favor. Onde ele vai tratar sobre o cético. O que é ser uma pessoa cética?
Vocês conhecem alguém que seja cético? Nós conhecemos o ateu, o incrédulo e o cético. Alguém tem contato? Então, veja. Algumas características de uma pessoa cética para discutir religião são infalível na opinião ou no julgamento, ou seja, a opinião dele é que vale, o julgamento dele é que vale. Conhecimentos incompletos dos fatos. A pessoa não se aprofunda, não estuda detidamente, nem por vários anos, nem por vários meses, a essa situação que ele está dizendo que é impossível. Falta de vontade para investigar a fundo tudo que é contrário à matéria. Ou seja, o cético, ele é um positivista. Ele é uma pessoa movido pela ciência e pela matéria. Então, é necessário que se comprove cientificamente para que ele creia. Esse é o cético. Tudo que é de ordem espiritualista, para ele, é coisa do outro, seria uma fraude. Então, aqui também diz assim, incrédulo por natureza. Tem gente que é incrédulo por natureza, vocês não concordam? Você fala, você conversa, você argumenta, você mostra os textos, você fica horas filosofando ali com a pessoa e a pessoa firme e forte no pensamento dela. Esse é um cético. Má fé diante da religião. Eles não querem, por orgulho, por vaidade, dar o braço a torcer. Eles querem ficar com a opinião deles e que ela seja verdadeira enquanto ele dure. A dúvida é a sua melhor amiga. Está sempre questionando e duvidando de tudo. Uma característica muito forte do cético é isso. Ele sempre duvida de tudo. Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de estar ao vivo e a cores na presença de Jesus? Eu, você, o André, qualquer um de nós aqui, talvez no passado espiritual, tivemos a oportunidade de caminhar ou de ver de longe ou de assistir uma palestra de Jesus. Vocês já pensaram nisso? E quantas pessoas saíram incrédulas e céticas da presença do Mestre? Porque o problema é no espírito. O problema é no primitivismo moral. O problema é a falta de experiência na jornada evolutiva. A falta de experiência espiritual com Deus. Então, muitos incrédulos, muitos céticos precisam passar pela dor, pelo sofrimento, para que eles entendam que existe uma força maior do que a própria vontade, do que o próprio desejo. Então, vocês pensam, hoje é difícil a gente conversar com um incrédulo e com um cético do século 21. Imagine um incrédulo e um cético do século 19, que era movido por crenças do céu e do inferno eterno, ou do morreu e do acabou, ou então de que tudo que fala de mortos é coisa do diabo. Então, essa mudança, essa evolução de pensamento, graças a Deus, ela vem acontecendo. Mas é importante a gente estudar essas objeções. Estudar as características de que se vestem algumas pessoas. Porque na fila do mercado, na fila do banco, no seu trabalho, na escola, alguém pode ser cético e perguntar para você, mas afinal de contas, o que fala a doutrina espírita sobre a morte? E aí? Como é que a gente conversa e argumenta com alguém que duvida de tudo?
Por isso que é importante sabermos o que nós vamos falar, conhecermos o que nós estamos professando e, o mais importante, viver o que nós estamos dizendo. Sem a vivência prática dos ensinos ministrados que chegam até nós, dificilmente nós mesmos vamos entender a doutrina espírita. E aí a gente vai se colocar nesses grupos onde impera a dúvida, a má fé ou até mesmo a ignorância. Então, esse capítulo 17 é para dizer sobre isso. Você vai se deparar com céticos do século 21. E quando um cético olhar para você, se ele ver em você os resultados de tudo que você vem estudando, os resultados de modificação que a religião te fez, que a doutrina espírita te fez, então, ele vai realmente comprovar, sem você precisar falar nada, o quanto existe a possibilidade de modificação através da divindade, dos caminhos divinos. Vou pedir para o André Luiz, chamando André Tarifa de André Luiz, colocar o último slide. Você virou agora André Luiz, viu, André? E aí, nesse último item também, ele destaca aqui que nós temos dois espiritismos. Temos o espiritismo experimental, que abrange a teoria. Temos o espiritismo filosófico, que abrange o conhecimento do mundo espiritual. Dentro do campo da teoria, nós precisamos conciliá-la com a prática mediúnica, porque não adianta a gente estudar e depois não viver. Não adianta nada. E não adianta a gente ir para a reunião mediúnica sem saber nada também. Porque a mediunidade acontece em casa, acontece dentro do carro, no ônibus, conversando com alguém. Conversando com alguém, você pode estar sendo intérprete de espíritos ao seu redor. Então, a mediunidade, ela é mais viva do que nós pensamos, do que nós imaginamos. E se a gente não entender essas duas partes que o espiritismo abrange, você vai ficar defasado. Não adianta você entender apenas o quesito conhecimento do mundo espiritual, a ciência espírita, como falar com o incrédulo, como falar com o cético, como argumentar, relacionar os princípios da doutrina espírita, no que a doutrina espírita se baseia, quais são suas bases, quem foram os precursores da doutrina espírita. Não adianta nada se você não viver isso. É muito importante. Pode passar, André. E aí, aqui no parágrafo final, viu, pessoal? Esse é o último slide, fiquem tranquilos, não vou me demorar muito. No parágrafo final do item 17, eu recolhi aqui algumas falas e coloquei essa imagem da criatura estendendo a mão para os céus como se quisesse alcançar Deus. Porque ele vai colocar aqui para a gente, nos dois últimos parágrafos, que os astrônomos, sondando o espaço, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas, ou seja, espaços não justificados e em desacordo com as leis do conjunto universal. E eles supuseram que essas lacunas, que esses espaços deveriam estar ocupados por globos que escaparam às suas observações. E Kardec, ele vai usar a fala desses astrônomos, a pesquisa científica terrena, para nós compararmos com as coisas divinas que nos cercam, a ciência espiritual. E aí ele diz assim: a razão nos diz que entre o homem
e Deus deve haver outros escalões. Como disse os astrônomos que entre os mundos conhecidos devia haver mundos desconhecidos. E ele fala aqui, porém entre o homem e Deus, o alfa e o ômega de todas as coisas, que imensa lacuna. Que imensa distância. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei o vácuo, o espaço que eles ocupam. E vós, que rides deles, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. Então, quando a gente nega a própria existência divina, quando a gente nega a própria criação que nos cerca, porque negar a criação da natureza, a criação do universo, negar que ela pertence a algo que transcende, que passa do nosso entendimento, é negar a nós mesmos. A todo momento nós estamos duvidando da nossa própria existência aqui na Terra. E é contra isso, e é para explicar justamente esse vazio e esses espaços que a doutrina espírita vem trabalhando. E eu espero que, adentrando esses estudos de forma séria e continuada, porque não tem outro modo, e ele diz aqui, já no segundo parágrafo do item 17, de outro modo que não quer por um estudo sério e continuado feito no silêncio e no recolhimento, não se acha o entendimento da ciência espírita. Que nós possamos reunidos aqui como irmãos, refletindo sobre isso, absorver esse entendimento, esses conhecimentos e colocá-los na sua prática durante a nossa existência, não somente física, terrena, mas também nas várias outras existências e no mundo espiritual, que isso nos acompanhe e nos auxilie no entendimento de nós mesmos. Para começar, se a gente se entender, a gente então começa a entender o todo o resto. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço todo mundo aqui que participou, que acompanhou. Se vocês tiverem alguma pergunta pertinente, André, estou à disposição aqui, viu? Ficou claro? Vocês gostaram? Me deem um retorno aí. Eu vou falar para todo mundo, gostei. Mas você sabe que eu sou encantado pela forma como Kardec explica as coisas, né? E esse último item, essa comparação com o espaço vazio no espaço, e aí ele trazendo por essa analogia, falando do mundo espiritual, eu acho incrível, eu acho fantástico. E a importância do estudo continuado, sério, que não tem mesmo outra forma. E há quem possa, vou permitir esticar aqui, há quem possa falar assim, hoje a gente tem acesso a muita informação. E tem mesmo. Esse caminho aqui que a gente está usando hoje, a internet, é maravilhosa no acesso à informação. Mas se a gente aqui, e aí eu não puxar pela base, a gente não vai separar o que é bom e o que é ruim das informações que a gente pega na internet, né, Andressa? Você sabe que eu tinha um professor no Senai, quando eu fui fazer um curso, que ele falou algo que ficou muito fixo na minha mente. E eu trago isso para os estudos hoje. Porque ele dizia assim que o conhecimento está na mão de qualquer um. Hoje você digita aí qualquer dúvida, qualquer coisa, e você tem na palma da sua mão, no telefone, a resposta. Mas o problema é o que você vai fazer com o conhecimento, né? E a doutrina espírita, ela será aquilo que os homens fizerem delas, segundo, né, o próprio Kardec e os amigos espirituais. E eu espero que a gente realmente, que esses amigos que eu estou vendo, tem uma porrada de pessoal aqui, continue os estudos aqui com você, viu, André? Estou feliz por ver tanta gente aqui participando. Vocês estão de parabéns, viu, pessoal? Parabéns mesmo.
A galera gosta aqui, ó. Vou te passar os agradecimentos, tá bom? Ó, começando, olha aqui, ó. Vou começar aqui pelo Mauro Furuta. Como esses esclarecimentos são atuais para os contraditores de hoje, verdade. Se prendem ainda nas velhas teses, mas um dia a luz chegará a todos. E acrescento, Mauro, tem umas certas filosofias cristãs aqui, e eu luto muito internamente para eu não acusá-las de nada, mas parece que eles vivem no tempo de Moisés ainda. É uma coisa impressionante. Eles entendem a doutrina cristã ainda antes de Cristo. Então, eles... é uma coisa impressionante. Presos à letra, né? Eles voltam lá para trás, assim, são verdadeiros fariseus. É uma turminha que não quer ver a coisa evoluir. Edmilson agradecendo, falando que foi ótimo o seu estudo. Obrigada, Edmilson. Lá de Pernambuco, a mesma coisa. Edmilson é do Rio, a Márcia é de Pernambuco. A dona Aquilina é minha vizinha aqui de São Paulo, estamos no mesmo bairro, inclusive. É uma querida nossa. Maria agradecendo, Maria José agradecendo, Camilo. Olha, eu vou parar de pôr, porque senão a Andressa vai ficar insuportável com esses agradecimentos todos, vai ficar convencida e vai aumentar o cachê na próxima vez que ela vier. Então, ai, gente, é mentira, viu? Não tem cachê, não. O único cachê aqui, se tiver, é muito espiritual. Eu não vou fazer, senão ela vai falar assim, não, agora eu quero o dobro, senão eu não apareço mais. Mas, Andressa, a mim cabe agradecer mesmo, em nome dessa galera toda, eu achei fantástico o estudo. Você trouxe tanto material, trouxe pesquisa de universidade, tudo, e a gente vai acrescentando. Gosto muito quando a gente puxa de diversas fontes e as coisas vão encaixando, né? De uma maneira maravilhosa. Você falou do cético, e eu estou estudando o livro que é o Espiritismo, então tem um capítulo, um trecho inteiro do primeiro capítulo, que é o diálogo com o cético, e também é um primor de Kardec, um livro maravilhoso também. Botou o último agradecimento aqui. Vale a pena ser estudado também esse. É que vale assim, André, né? Não dá para pôr tudo, né? Se a gente for trazer todas as informações cruzadas, são 5 obras, mais as adjacentes. Ainda tem André Luiz, ainda tem Emmanuel. Então não dá para pôr tudo. Você me deu só 1 hora para falar de 3 itens. Você queria 1 hora só para falar do 15, que é fantástico. E é fantástico. Falando do 15, eu me lembrei, eu até pesquisei aqui enquanto você estava falando. Tem um filme chamado O Baile das Loucas, é um filme produzido pela Prime Video, está lá no Prime para quem tem, e é um livro que fala da loucura na França nessa época. A personagem principal passa por um fenômeno mediúnico, e a família pega ela e interna ela num desses internatos da época, dessas clínicas. E eles eram tratados com jatos d'água, com choque elétrico. Com lobotomia. E a moça recebe, olha que legal, nesse filme ela recebe uma cópia do Livro dos Espíritos, que ajuda ela a entender o que acontecia com ela. Então é um livro... Deixa pra gente aí nos comentários o nome do... Vou colocar aqui, ó, é O Baile das Loucas. Baile das Loucas. O Baile das Loucas. Ele só está no Prime Video porque é produção deles. Baile das Loucas. E é fantástico o filme, viu? Muito legal. O Acácio está pedindo para eu voltar e depende do convite do André, viu? Se tiver lugarzinho aí, eu volto sim. Mas não demora nada que você vai receber o programa do segundo semestre já. Bom? Andressa, muito obrigado mesmo, viu? Vou colocar um vídeo assim. Tchau, galera. Andressa, quer falar tchau para a turminha? Olha, eu queria falar tchau, sim, dizer boa noite, muito obrigada mesmo, gratidão pelo convite, gratidão aí pelo retorno, e dizer, pessoal, que assim, em 1 hora é difícil você expor todo o pensamento que está contido. É importante que antes do estudo vocês tenham feito uma leitura do item, do capítulo, para que você entenda na integridade, tá? O que está sendo exposto. Porque a gente aqui, a gente se desdobra para tentar passar tudo, mas, né?
A gente tem pouco tempo, então, muito obrigada, continuem firmes e fortes, e se Deus quiser, eu volto sim. Um beijão para todo mundo, me acompanha aí nas redes sociais, né, Viver de Jesus, que aí vocês vão estar por dentro dos milhares de estudos que eu estou fazendo. Olha, a mulher é uma máquina de trabalhar. E verdade, o Viver de Jesus faz um trabalho fenomenal mesmo. Eu sei que você é acompanhado de outros tantos trabalhadores lá, e eu, já há um tempão que eu acompanho vocês, por isso que eu fui lá cutucar a hora que eu precisei. Que bom, né? Então, atendendo à observação que a Andressa fez, no próximo encontro nós estudaremos os prolegômenos, tá bom? Um texto só, que é fantástico. O texto tem basicamente duas partes, né? Uma de Kardec e outra dos Espíritos, e é um primor para a gente conhecer. Beijo no coração de todo mundo, fiquemos todos com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Quinta-feira tem Evangelho de Manhã, quinta-noite tem Revista Espírita comigo e com o Fernando, sexta, Estudo dos Médios, a semana está cheia de trabalho. Beijo para vocês todos.